Olá, meus amores, sejam bem-vindos para mais uma live. E hoje vamos ter uma convidada super especial, a Prof. Irene Cardotti. Ela foi minha professora de constelação familiar lá em 2018 e nós vamos falar sobre a boa separação na visão da constelação familiar. A Prof. Irene, eu chamo de Prof porque é da aula, né? Ó, ela já tá aí. Seja bem-vinda, Prof. Já vou lhe chamar. Tô lhe apresentando. A Prof. Irene, então, ela é psicóloga, né? Psicoterapeuta e também consteladora familiar. E hoje a gente vai poder. Boa noite, Clarice. Falar sobre esse tema tão importante, né? E tão difícil de a gente conseguir, né? Exercitar no nosso dia a dia. Mas não é impossível. Então, eu vou chamar a Prof. Irene para nós começarmos a falar sobre esse tema. Sim, ela é incrível. Deixa eu chamar a Prof. Lembrando que essa live ela vai ficar salva, tá, gente, para assistir depois. Então, quem for chegando pode encaminhar essa live aqui no aviãozinho embaixo, vão encaminhando para as pessoas poderem aproveitar também ao vivo e poder fazer as suas perguntas, né? Vou convidar aqui a Prof. Irene, então. Vamos aguardar. Já enviei o convite. Oi, Ah, tudo bem? tudo bem? Tá bem aí a imagem ou não? Tá tudo bem. Tá perfeita. Tá bom. Tudo bem, linda? Tudo bom. Ai, Profirene, que bom falar com a senhora depois de tantos anos, né? Olha como é o Instagram sempre nos unindo. É verdade, a tecnologia tem muitos ganhos também, né? Sim, com certeza, é ótimo. O ano que eu dei aula, Em 2018. nossa, meu Deus, como o tempo é rápido. Não, deixa eu me lembrar. Não, minto. 2017. Foi 2017 que eu fiz a formação, de constelação. Não foi 2018, foi em 2017. Olha só, quantos anos já? 17, 18, 19, 4 anos. 4 anos. E agora, esse ano, eu dei aula muito online para o pessoal de lá, Olha só. que foi a forma como nós conseguimos, né? Sim, mas que bom, né? A gente fala assim que o online ainda ele tem um pouquinho, as pessoas ainda têm um pouquinho de resistência, principalmente nos atendimentos, né? E na realidade, conforme as pessoas vão experimentando, se permitindo vir para o online, elas observam, elas verificam que não tem muita diferença do presencial, não. É Não, só é só uma ideia, que eu digo, uma ideia fixa, né? Que a é gente cria uma verdade. crença. E outra, né, Cris? Porque se a gente entra numa ressonância, nessa empatia, né, nessa sintonia com o seu paciente, seu cliente, tudo acontece. Sim, naturalmente, como se estivéssemos aqui, ó, presencial, é como se fosse um bate-papo, uma conversa, flui, flui super bem como se fosse presencial. É verdade, é verdade. E é um prazer, viu, estar aqui hoje com você. Ah, eu fico muito feliz, fiquei muito feliz mesmo, de ver a prof acompanhando, né? E a gente poder se falar depois de tanto tempo, né? E poder compartilhar hoje, né? Desse conhecimento que ele muda nossas vidas, né? É verdade. Você está falando da formação, né? Constelação familiar, exatamente, que ela muda a nossa vida, ela muda a nossa percepção, a forma da gente se colocar na vida, né? De perceber as questões, como hoje nós vamos falar sobre divórcio, sobre separação, né? Por mais que seja algo muito doloroso, né? Às vezes eu digo que o divórcio ele é como uma morte, né? É o fim de um ciclo. E ele também ele traz essa dor, né? Essa mesma dor de um fim. Mas mesmo assim, a constelação ela vem para trazer aquela calma, sabe? Parece aquela paz na alma, aquela leveza. É só a forma de a gente vivenciar, né? É um outro olhar, né? É uma outra forma de você estar na vida conectada. Você lembra na minha aula que eu falo sempre, ser constelador não é técnica só, é mudar a nossa chavinha interna,
de vida, de ouvir, de olhar, de pensar, de sentir. É você estar numa abundância na vida. Mesmo uma separação que não deixa de ser um luto. Isso. Sempre tem dor. Sempre vai ser. Por isso que eu associo, né? Eu digo assim que é como é uma morte, né? É a mesma, são inclusive a gente fala, estuda, né, sobre as fases do luto, por exemplo, no caso da perda de um familiar, também existem as fases do luto dentro do divórcio e que elas devem ser sim vivenciadas, né, para que a gente possa poder ultrapassar, né, por esse luto. Até para você poder renovar-se, aprender com essa parceria, com esse casamento, com esse namoro, seja qual for, e aquilo que você aprendeu e não fazer mais, né? Então, esse processo que você fica mais introspectiva é muito saudável e muito necessário, porque não deixa de ser uma frustração, um sonho em que você idealizou que terminou. Mas se você vivencia o seu luto, não é depressão, é a tristeza, né? Você pode se resgatar para ficar novamente inteira para ir para o novo. Exatamente. A separação, ela não deixa de ser um processo de crescimento, né? Sim, sim. Para muitas pessoas, não. Mas Sim, quem desenvolve um processo de autoconhecimento, de se conhecer, de aprender, sim, ela se torna um renascimento. exato, porque é importante, que nem a Prof disse, né? A gente se dá, né, esse tempo de poder olhar para si e não culpar o outro ou achar culpados, mas assim ver qual foi a tua postura naquele relacionamento, o que é que tu aprendeu, o que tu pode mudar, o que tu não quer que se repita, né? E isso só se dá se tu tira esse momento de introspecção, esse momento de olhar para dentro, né? Porque o que a gente geralmente vê hoje, né? Que as pessoas elas terminam um relacionamento e elas já vão para o mundo, né? Elas já querem encontrar um outro relacionamento para quê? Para tampar aquela dor, porque as pessoas não querem sentir. Porque não quer Elas a perda, a frustração, a dor. Porque uma separação sempre causa dor. E assim, como é importante também nós conhecermos as nossas dores, né? E a gente está realmente reconectado, conectar-se com a gente. E eu digo sempre, uma separação é a dois. É 50 a 50. Nenhum é mais culpado ou não. E sim, ambos são responsáveis. exato. Perda do amor, da amizade, da admiração, porque no amor tem que ter esse 3A, né? Quando um fica capenga, ó, sinaliza. Um relacionamento sempre sinaliza, sempre dá uns sinais quando algo já não está indo tão bem. Ou não, é que muitas vezes a gente fica cega, né? Não quer ver. Ou É, cega. ele não acaba de repente, né? Ele vai dando sinais. E aí vai, é por isso que eu acredito assim, ó. Eu trabalhei muitos anos, eu não lembro se a prof lembra, eu era advogada, né? Lembra? De família. Então, assim, trabalhei muito tempo com essa questão do divórcio, praticamente era a minha área de atuação, né? Então, a gente percebe que muitos relacionamentos não precisariam acabar. Eu penso dessa forma, entende? É possível, por exemplo, tu conseguir manter o relacionamento, desde que tenha, que nem a prof disse, os 3 As, né? Desde que tenha
enfim, que tem essa vontade dos dois de buscar, de resolver as questões, de conversar sobre, né? O diálogo é muito importante. Então, porque a gente vê que na época que eu advogava, né? Hoje eu só trabalho com as terapias, eu já observava lá naquela época que às vezes as pessoas se separavam, mas elas continuavam juntos, mas na briga, na dor. Sim, na disputa, na competição, Isso, era uma forma, é uma forma, né, de você ainda estar vinculado exatamente. ao outro, mesmo no conflito, né? Isso, exatamente. Eu sempre dizia, tinha um caso que me chamou muita atenção, que eu fiz o divórcio, né, deles, foi um motivo de traição. E, enfim, dependente do motivo, mas me chamou atenção aquele caso, porque eu acompanhei durante 3 anos esse casal. E eles, porque eles tinham uma criança, tinham um filho, e eles viviam em disputas, eles brigavam o tempo inteiro, toda semana tinha mensagem, até que chegou um momento que eu disse, eu chamei os dois, eu disse, olha, vocês fizeram o divórcio, sim, mas vocês continuam juntos, porque vocês brigam todo dia, né? Exa Vocês estão sempre brigando, vocês estão sempre discutindo e achando motivos para cutucar um ou outro, né? Por que vocês já que se separaram, não vão viver a vida de vocês, então, né? Isso antes de eu conhecer a constelação, né? Bom, Depois, enfim, a gente entendeu. você já estava pensando e percebendo de uma forma sistêmica que algo também, além da separação, os unia, né? Sim, E você falou uma coisa muito interessante, né? Da fidelidade, né? O que é fiel, né? Fiel é dentro. Eu não sou fiel dentro de mim se é comigo mesmo, não é com o outro, né? mesmo, não é com o outro. O outro é somente uma consequência do que acontece comigo. Exatamente. É muito. Se a gente pegar, né, o, a semântica das palavras, né? Então, a infidelidade, ele está fiel a algo do passado. E tem homens, mulheres, que repetem muito esse padrão. Sim, é a lealdade que a gente chama, né? Nas constelações, as lealdades invisíveis, onde a gente está repetindo padrões que às vezes nem precisa ser dos nossos pais, mas pode ser dos nossos avós, bisavós, antepassados, né? Sim, e está fiel a alguém, né, daquele sistema. Então, é muito interessante esses nomes, tal. Quando o casal se separa por esse motivo, por exemplo, né, Sim, da infidelidade, se não olhar para isso de uma forma sistêmica, mais ampla, isso vai repetir. exatamente. E que tem a comunidade de destino também, né? Sim, aí não adianta separar, né? Que nem a gente diz assim, simplesmente separar e o problema estará resolvido se você não olha para ele, né? Não se Sim, dispõe a olhar por que isso aconteceu. Mas isso os dois, né? Vamos falar, é os dois, não é só aquele, o traído ou aquele que traiu. É os sim, dois que precisam olhar para essa questão, né? Para que isso não se repita na sua vida. Então é assim que a gente consegue eliminar, né? Resolver esses padrões de repetição na nossa vida. sim, que a gente chama muito do campo coletivo, né? Isso, Sistemicamente tem algo aí que faz eu buscar alguém que está nessa dimensão, nessa dinâmica, e por que que eu também preciso, né, de estar me relacionando com alguém que eu age sempre padrão. eu Então, sempre digo, o outro está a serviço, né? Sempre. Ele não faz para te irritar ou para te magoar ou para, né? Nesse sentido, o outro está a serviço. é verdade. E eu também, né, se estou nessa Sim, relação, né, também estou, porque existe uma codependência, né? exato. Então, as separações, né, Cris, eu vejo que são 50% de responsabilidade de ambos. De ambos. Todos têm essa responsabilidade.
os dois. É uma pena, você como advogada deve ter vivenciado muito isso, que assim, é uma competição muito grande que ficam, às vezes, através de uma pensão, de uma divisão de bens, não é isso? Que é uma forma também de estar mantendo um vínculo, a, um amor doente, né? Não o amor liberador que libera, mas o amor doentio, né? Exatamente. Principalmente, eu verificava isso quando tinha filhos. Isso era muito maior do que quando tinha a questão de bens, por exemplo. A briga era muito maior em relação quando tinha filhos do que quando tinha bens, né? Porque o que geralmente o casal fazia? Ele ficava o tempo todo um colocando o outro, um colocando um contra o outro. Então eles É, usavam nesse sentido, eles deixavam a criança ali no meio, né, como porta-voz, enfim, como, né, levando e trazendo o tempo inteiro. tempo. E é verdade. E agora você deixou a carreira do direito e foi ser terapeuta? Sim, deixei. O Olha, ano passado, é muitas mudanças, né? E aí, no ano passado, eu decidi que realmente foi depois de uma constelação, tu vê, eu fiz uma constelação há 3 anos atrás, quase 4 anos, que ali eu vi que o meu momento, o meu tempo no direito já tinha se cumprido. Aquilo era uma fidelidade ao meu sistema familiar também. Olha que incrível. E aí eu muito, percebi que as eu carreiras, estava que eu estava no lugar errado, né? Num lugar que não me pertencia, né? E a partir dali eu demorei ainda mais de 3 anos, então, para conseguir fazer essa transição e ir para o que realmente fazia sentido comigo. que foi toda a sua maturação, né? Exatamente, Agora, é muito interessante que muitas vezes as carreiras estão muito a serviço do nosso sistema. totalmente. E quando eu vejo a pessoa mudando, né, de carreira, mudando o rumo, mudando de cidade, eu falo, realmente está indo para o seu lugar. Isso. É E como foi essa sensação que eu tive, porque para mim o direito, por mais que eu gostasse, eu tinha desenvolvi um bom trabalho, né? Era algo, me trazia um bom retorno, tudo, né? Nessa questão, era algo que me pesava demais, era muito pesado ficar lá. Era muito pesado ficar nesse ambiente, sabe? Em fazer esse trabalho. E hoje não. Hoje é muito mais leve, é muito mais divertido, é muito mais alegre. Tem esses desafios? Tem, mas é muito diferente, porque aí eu não sinto mais todo esse peso, né? E aí, bem que nem a prof falou, no começo ali, que a prof sempre dizia, né, que a gente tem que constelação não é uma técnica, né? Ela não é uma ferramenta, mas ela é um modo de vida, e eu sempre falo isso, que para mim a constelação, depois que eu conheci ela se tornou uma filosofia de vida. Tipo, aprendi bem, viu, prof? Aprendi bem. direitinho, hein, linda? E, porque senão a gente vira ah, um, um ator ou uma atriz e não Isso. uma verdade. A gente só aplica a técnica, né? Sim, Só você aplica. tem que acreditar e praticar e ser isto. Isso. Se você não é, não tem essa consistência. E o inconsciente do outro sempre capta. A Quando pessoa sente, né? Quando é verdadeiro e quando não é. sente, o cliente não fica, porque tem algo que o corpo da gente fala antes do nosso verbal. Se eu Sim. falo algo que eu não acredito, que não tem sentimento meu verdadeiro, é falso. Exatamente. E isso também se dá nos relacionamentos, né? Pois é, exatamente, exatamente. Como é importante, não, Cris, nos relacionamentos, a gente abrir mão, eu sempre digo, das nossas expectativas.
Ah, esse é um tema polêmico, porque todo mundo cria aquela idealização do parceiro ideal, de como seria a vida ideal com uma pessoa, né? E como não criar expectativas? Como conseguir viver sem criar expectativas no outro? Como? É uma pergunta? É uma pergunta. Sabe como? A gente se autoconhecer. É através do autoconhecimento que eu, só assim, é que eu posso realmente ser eu mesma, verdadeira, conectada comigo. Então, ah, eu vou falar o que eu preciso, eu falo o que eu gosto, o que eu quero. E assim, eu não fico querendo que o outro adivinhe o que eu preciso, o que eu quero. Ah, mas ele não fez. Ah, mas ela não faz. Mas eu disse isso, eu verbalizei isso. Quando a gente sai dessa forma de atuar com a expectativa, e sim com a intenção, com a verdade, eu não vou agredir ou acusar o outro. Eu posso falar para o outro. Quando você age assim, eu me sinto assim. Me sinto triste, eu me sinto zangada, eu sinto raiva, mas quando você faz, então eu não estou dizendo porque você é muito diferente. Sim. Sai da posição de acusação, né? E se eu acuso, o outro reage, fica reativo. E aí começam a tal das expectativas, porque ele deveria fazer, ou ela deveria saber, ou isso, ou aquilo, porque imagina se não sabe o que eu penso, ninguém sabe o que a gente pensa. Ninguém tem bola de cristal, né? Né? Não, e se eu penso agora algo, daqui uma hora eu posso parar e falar assim, não, não é bem isso, eu posso pensar diferente. Então, é muito importante a gente ter essa intenção de conhecer mais sobre você mesma, Uhum. sobre si mesmo. Porque se eu conheço eu mesma, eu posso saber o que eu preciso e verbalizar para o outro, principalmente em relacionamentos afetivos. Tem gente que eu ouço, ah, mas está comigo há tantos anos, já deveria saber. A nossa mãe, nosso pai, que deu a vida nos não sabem Exatamente. como é que. E eu pergunto, e será que você sabe o que o outro precisa? Muitas vezes não sabe nem o que precisa para si, porque não se conhece, né? Então fica bem difícil o diálogo, fica difícil essa questão. Tu tem uma expectativa, mas tu nem sabe se aquilo vai realmente te preencher ou não, se Sim. aquilo vai, né? Então, Cris, é aí que eu acho como é importante nós nos conhecermos, saber como somos, como nós funcionamos, quais as nossas sombras, quais as nossas limites, o que eu dou conta, o que eu não dou, e poder expressar para o outro. Isso é demais para mim, isso eu não dou conta, isso eu consigo, porque aí você constrói uma parceria. Exato. E a construção, né, da parceria é a melhor coisa, porque eu digo assim, num relacionamento existem várias fases. É como uma dança. Cada ano, cada momento entra um ritmo. E poder alinhar esse ritmo a dois. Essas necessidades, as dificuldades, porque toda relação tem dificuldade, mas precisa se conversar. Não é jogar no tapete, debaixo do tapete, vai formando, formando um cupim, de repente desmorona aquilo. Porque muitas vezes fala, ai, não vou falar porque vai ficar assim, ai, vai ficar zangada. Aí entra naquela
no silêncio, na quietude. Os casais, muitas vezes, não agora na pandemia, né? Porque agora eu vejo que são obrigados forçosamente a terem que se olhar e falar, né? Não Mas tem para onde fugir. não tem. Mas antes eu via casais que pouco se falavam. Claro, a rotina do dia a dia, a correria, né? Chegava em casa só para dormir e aí deixa para outro dia, as coisas iam passando E assim, esperar muito do outro, mas também do que ele pode te dar, né? também. Porque às vezes eu coloco projeções na outra pessoa, ou a mulher no homem, o homem na mulher, que assim, são coisas minhas, necessidades minhas, e eu não sei se o outro pode me dar. Eu posso perguntar. Eu gostaria disso, você pode? Tem casais que não há. Porque a pessoa que casa o primeiro ano é uma fase. Ela, 3 anos depois, ela não é mais a mesma, nem ele. Sim, Tudo mudou. O contexto mudou, os projetos mudaram. Então, é conversar. E um casal, né, para ter, eu acho que ter propósito, ter projetos de vida em comum e também ter seus projetos pessoais, próprios, seus, individuais. Não precisa tudo junto, todo, sim. porque senão fica muito simbiótico também. E as pessoas vão acabando, elas acabam perdendo a sua identidade dentro do relacionamento, e aí o que que acontece? A gente percebe que no momento da separação, acontece daquelas pessoas de que elas não sabem mais quem elas são, aonde elas estão totalmente perdidas. Por quê? Porque era tanto, tão junto, tudo, né? Eles tinham todos os projetos, tudo sempre junto e vivendo sempre, fazendo tudo igual, sempre junto, que tu acaba esquecendo o que era importante para ti, o que tu gostava, o que tu não gostava. E aí que é importante esse tempo também, né? Que a gente falou de ter depois da separação para poder olhar para isso, né? Sim, voltando, né, nos divórcios, nas separações. Como é importante, tem pessoas que mal nem saem totalmente de um relacionamento, já engatem outro. Uhum. Na verdade, isso é uma carência, né? Muitas vezes. É o Sim. medo de ficar só, ou às vezes é uma disputa querer provar que pode também. Uhum. Então, quando a gente. É como sair do emprego, vai. Sai do emprego, dá um tempinho para você tirar umas férias para você antes de começar no outro, mesmo que você já tenha sido convidado para uma outra empresa, mas você precisa desse desmame, senão você vem carregado de vícios, de tendências, tanto para um relacionamento como para qualquer outro lugar. Exatamente. E assim, achar que uma separação não dói, dói sim. Dói mesmo. Mas de ver a dor nos faz crescer também. Com E certeza. nos ensina muita coisa, né? Eu sempre digo, né? Tem belas frases do Bert, né? Eu amo você e aquilo que guia a mim e a você. Linda essa frase. Essa frase é lindíssima. Se a gente não está mais nessa sintonia, olhe para você e olhe para o outro, algo não está bem. Você concorda comigo? Sim, concordo. Então, ah, e assim, o Bert fala muito bem, né, das ordens, né, do amor, que eu acho que aplica muito bem nos casais, da, que é não excluir ninguém,
do outro sistema. Exato, não tem aquela questão de, né, do que a minha família é melhor que a sua, ou o Não, meu pai é melhor que o seu, a forma deles lidar com o dinheiro, por exemplo, é melhor do que a tua forma, né? E eu- isso traz muito desequilíbrio na relação. muito. Eu escuto muito isso, você também? Sim, sim, A- muito. O jeito do meu pai lidar com a família era de uma forma, o seu jeito é outro, o dinheiro, ou os negócios, ou a educação, ou mesmo Sim. a forma de dobrar a camisa, a comida, é muito comum. Porque, A forma do homem se portar, eu já recebi também várias pessoas falando nisso, mas o meu pai se comportava de tal forma. Não admito, por exemplo, que um homem se comporte dessa forma. exatamente. Então, quando entra essa comparação, não deixa de ser uma competição, né? Exatamente. E outra frase que eu gosto muito é: só se pode amar o imperfeito. Sim, é linda essa frase também, né? Porque E- tem uma Porque, frase que eu ouvi muito na formação também, que é somos perfeitos imperfeitos. sim. E por que que a gente só pode amar o imperfeito? Porque é o imperfeito que nos impulsiona ao crescimento. A evolução. Claro que se é tudo igual, não tem, fica, né, parado, não tem movimento, não tem energia. Eu não estou falando de conflitos, né? Isso é diferente. Brigas, não é isso. Mas as imperfeições é nós olharmos para nós mesmos e vermos as nossas e para o outro também ver e aprender a crescer com isso. É como nós estamos falando das famílias. Quem fica? A minha família é melhor. Ou na minha família é mais gostoso. Ah, mas o Natal lá. Gente, já começou tudo errado. Exatamente. E a gente está falando aqui, assim, de uma forma, né, leve e tal, mas é muito comum, não é? Super, super comum acontecer isso. A gente Piores escuta muito. que a gente vê nos casais são os afetivos, o financeiro, né? Isso. Os propósitos de vidas diferentes, A educação dos filhos. a educação, porque um quer educar conforme trouxe a sua bagagem. Do seu sistema, o outro também. E não param para ver, espera um pouquinho, como eu acredito, como você acredita, o de valores e o que queremos passar para os nossos filhos nossos. Claro que tem muita coisa boa do nosso sistema, mas também tem coisa difícil. Então, deixa lá, já aprendemos que isso não. Exatamente. Tem que achar a boa, tem que achar a forma. Eles podem criar, o casal em si pode criar essa forma, né? Essa nova forma de se relacionar, trazendo o que há tanto de bom quanto de ruim de cada sistema. E a partir daí, se os dois tiverem, né, que eu digo, a humildade de sentarem, conversarem e observarem o que é bom para eles, a partir daí criarem a sua própria forma, né? Sim. E assim, a gente também perceber que homem e mulher são diferentes em muitos sentidos, né? E por serem diferentes, falta-lhe algo que o outro é que tem. Não é diferente de ruim. Eu tenho algo diferente de um homem, mas esse algo diferente complementa e vice-versa, né? E cada um precisa reconhecer que é incompleto. E isso traz humildade. E aí a Isso. relação cresce. E eu acho que num relacionamento, e mesmo até numa separação, não sei se você concorda comigo, Cris, a humildade e a gratidão é fundamental. Sim, e como é difícil, né? Principalmente no começo, é que nem eu digo assim, ó, o que que eu via muito nos casos que eu atendia, né, quando eu advogava.
No começo, o que mais predomina é a indignação, o ódio, a raiva, a tristeza, são esses, né, esses sentimentos. E aí, conforme vai passando o tempo, conforme vai passando os meses, a pessoa começa a começar a olhar de uma forma diferente, né, para a situação, com menos, deixando menos esses sentimentos tomarem conta. Aham, E aí ela poder olhar, então, né, para essa relação, enfim. sem dúvida. E outra, né? Olhar um pouco para as diferenças, não como algo divisor, e sim como algo que soma e acrescenta. Porque nós somos mesmo diferentes, claro, em todo sentido, mas as diferenças não precisam ser excluídas, elas podem ser agregadas. Claro, Então, e outra forma também, né? Num relacionamento, num casamento, o equilíbrio. O desequilíbrio também causa muita separação. sim, é o dar e receber, né, dentro da relação, Ex- aonde acaba ou sobrecarregando muito um, né, aquele que dá mais, ou fazendo com que no caso, o que recebe muito também se afaste. E quem recebe muito também não tem para dar, né? O suficiente. Exatamente. E aí é pesado, porque ele não consegue retribuir, né? E E isso aí é é pesado. ordens, né? Das ordens de ajuda, da Isso, Hellinger. Eu só posso dar aquilo que o outro pode também receber e retribuir. isso. Porque tem pessoas que acham que, eu fiz tanto, eu paguei a faculdade, eu fiz não sei o quê, eu fiz não sei o quê. Mas espera um pouco, calma. O outro deu conta de receber tudo isso? Ou então eu me dediquei tanto, eu ouço muito, está muito comum, não só agora na pandemia, antes também, mas agora acentuou. Casais com 20 e poucos anos, 30 anos de casado, se separando. Uhum. Você tem visto isso? Sim, também, também. Mas está muito forte isso, muito, Sim. muito. Por E quê? geralmente a reclamação é essa questão do equilíbrio, né? Sim, sim. E também eu acho que com o fato de ficarmos tanto, né, em casa e tão assim de manhã, de tarde, de noite, sem poder ter. Agora não, agora já está podendo um pouquinho mais, mas tão confinados, eu acho que apareceu tudo que estava, ah, sabe, Debaixo do tapete. debaixo do tapete, estava na nuvem, e as coisas vieram muito à tona. Então, também acho que teve algumas situações um pouco precipitadas e impulsivas, até por conta de muitas doenças, muita depressão, muito medo. Porque nessa pandemia as pessoas não estavam saindo para se relacionar com outras pessoas, a não ser virtualmente, né? Sim. Então, muito disso é porque tinham muitos casamentos, muitos relacionamentos já bastante doentes. Sim, na realidade não é que ficaram doentes por causa da pandemia, né? Que as pessoas Não, dizem, eles já vinham nessa dinâmica, né? E aí o que que aconteceu com a pandemia? Isso se acentuou, porque que nem nós falamos no começo, não tinha mais para onde fugir. não, Era o momento de olhar para essas questões e fazer o quê? Ou resolvê-las entre o casal e conseguir se acertar e fazer novos acordos, né, para manter essa relação, ou então realmente, né, se separar. exatamente. E muitos, alguns buscaram ajudas, né? Intervenções terapêuticas para lidar com as dificuldades que estavam aparecendo e tal. E outros, até mesmo com ajuda, também chegaram à conclusão que cada um devia se seguir o seu caminho antes do que Uhum. adoecer. Exatamente.
Porque, na verdade, a doença, ela vem como um sinal, né? Na vida, Sim. que algo não está bem. E o casamento, o relacionamento, Cris, também ele sinaliza quando algo também não está indo bem. Sim. Sempre dá sinal. É que às Sempre. vezes a gente não lê ou não quer ver ou ouvir, né? Exatamente. Que fica com aquela véu aqui. Mas se a gente está inteiros, um inteiro com o outro, a gente percebe os sinais quando uma relação não está boa. Ninguém termina um casamento de um dia para o outro. Ou um... Não, quando termina, quando finaliza, digo que nem eu digo, quando vem para essa parte já do divórcio, já acabou faz muito tempo. Eles só estão formalizando. É verdade, é verdade. Já, ó, acabou mesmo. Mas, Mesmo. mas isso que eu acho que é maravilhoso, né? Porque se a gente tiver atento, conectado consigo mesmo, e não só conectado com o outro, vendo o outro não faz, o outro não fez, o nananana, o que que acontece? Eu percebo se aquilo está sendo bom, está me fazendo bem, ou até de chegar para o meu parceiro, a minha parceira, e perguntar: o que está acontecendo? Nós estamos nos distanciando. Uhum. Mas, isso é uma sugestão, mas se eu estou atenta, né, comigo e para com o outro. Agora, vamos falar um pouquinho que você, eu vi na live que você queria falar também um pouco das separações, mesmo quando ela pode ser de uma forma que fique boa, né? É, porque até teve perguntas na caixinha, né? Que eu deixei ontem, que fizeram a pergunta assim, ó, como ter uma boa separação se o casamento era um inferno? Olha, depende, é possível sim, sabe por quê? Se o casamento, não gosto muito dessa expressão, mas vou repetir o que ela falou, né? É, eu anotei como foi colocado lá. Se o casamento era um inferno, uma boa separação pode ser tão libertadora para quem quer e para ambos. Porque, de repente, ambos podem chegar num acordo que, até para se separar, eu não preciso ficar brigando ou gritando ou tendo raiva, e sim cada um seguir seu caminho, que é libertador. Eu já fiz muitos atendimentos em psicoterapia, no meu consultório, para uma boa separação. Para uma boa separação. E casais que conseguiram se separar sem briga, sabe? Separando de uma forma correta, digna, honestamente, o que é de um que pertence ao outro. E ficaram muito bem. E depois se tornaram até amigos. Eu também tenho esses atendimentos. Olha, eu vou falar uma coisa, até meu exemplo. Eu me separei do meu primeiro marido, a minha filha tinha 7 anos. E assim, depois eu me casei, ah, e olha, ele, eu sempre fui amiga dele, sou amiga da atual mulher dele, que ele se casou depois várias vezes, adoro a atual mulher dele. Ele vinha nos natais da minha casa, que agora eu fiquei viúva. Meu marido, meu segundo marido, também acolhia muito bem, recebia muito bem, em festa, casamento de filha, formatura de filha, tudo isso tinha que estar junto. Então, é possível, sim. Você Claro que é possível. A questão é não olhar com que nem olhar com aquela questão de ficar culpando o outro pelo que aconteceu, né? Olhar com as questões de casal, né? Essas questões de casal, mas sim com aquilo que nem eu digo que os uniu, né? Essa questão de ter o filho, por exemplo, né? Vai olhar para aquele amor que criou, que construiu essa relação para esse filho, enfim, né? É esse o exemplo, digamos, e não é entre vocês, é olhar além disso.
Isso. E também agradecer, né? Porque seja o tempo que ficou, deu certo. Deu certo. Em algum, Sim, teve momentos que essas pessoas foram muito felizes também. E por algum motivo, seja qual for, separou-se. Mas agradecer ao outro, liberar o outro, e liberar-se também, é de uma grandiosidade, uma leveza, que aí a vida flui na abundância, na prosperidade. Agora, ficar remoendo, né, o passado, e por que isso, porque aquilo. Olha, eu só tenho que agradecer ao meu primeiro marido. Me deu duas filhas maravilhosas, uma é viva, a outra não, mas assim, tive momentos maravilhosos, aprendi muito, até o que eu não queria mais, até para escolher o meu segundo marido, e assim, só tenho que agradecer. Então, eu acho que existe sim a possibilidade de ter separações que você agrega e que você cresce e o outro também. E agora, é muito importante, Cris, nós frisarmos que se a gente não se separa energeticamente, a gente não está livre para ser feliz. exatamente. Porque você pode separar de casa, de corpo, tarará, 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 mas energeticamente você vive lá no passado, e o Bert sempre diz: quem vive no passado não faz o quê? As pazes e não está pronto para o presente. E é verdade. Sim. Então, eu acho que é fundamental que a gente realmente se liberte do nosso passado. Não é falar o falecido, não é isso, que eu também já escutei isso até em constelação. Não, ele tem um lugar de primeiro, marido de segundo, seja o que for, ou primeiro, ou segundo, mas eu me libero e te libero, e agora eu estou pronta para estar livre. E o que vem seguinte, também poder agradecer, né? O espaço que teve para estar junto de você. Exatamente. Ao invés de ficar criando conflito, né? Não, e porque esse nhenhenhé, nhenhenhé, ciúminho daqui, picuinha dali, que também não leva a nada. Fica trazendo Exato. sempre um terceiro presente ou uma terceira, né? Porque mulher também adora falar da primeira ou da segunda, seja quem for. Então, Sim, põe um fantasma no meio. Imagine eu aqui com você, tendo um fantasma no meio. Eu vejo você? Não, estou vendo quem eu estou colocando, né? exatamente. Tem mais pergunta, Cris? Tem. Ou você quer falar alguma coisa, quer me perguntar? Vamos seguir nas perguntas, só tem mais duas. E quando tem filhos e ele usa os filhos contra mim? Acho que Bom, é como ter uma boa separação, né? Quando tem filhos e ele usa os filhos contra mim. é ter uma boa conversa com ele, que ele é tão importante como pai, quanto você como mãe. É bem essa questão, né? Que eu vi muito na época que advogava, aonde as pessoas elas não veem a criança, né? O que que elas veem? Elas na realidade estão lidando com as suas próprias crianças interiores, feridas. E eles Exato. ficam num bate-boca, numa briga, numa discussão, numa competição, num cabo de guerra entre eles, né? Sem se colocar no lugar de adultos e observar que aquela relação, que nem a diz, não existem culpados. Tem a sua responsabilidade, cada um, né? Metade de cada um, por essa relação ter dado certo e por essa relação não ter dado certo, né? Porque ela deu certo. Mas os pais, né, que fazem isso, que utilizam as crianças através dos filhos para falar mal do parceiro ou da parceira, eles estão num momento realmente muito infantilizados e de muita raiva. E Uhum. nem percebe que esses filhos não são pombo-correio.
Então, muitas vezes, vêm os adolescentes comigo, ou os pré-adolescentes, para fazer terapia. E aí eu falo, coloque e diga, para isso eu sou pequeno demais, e assim, esse assunto eu não quero que fale comigo. Uhum. Aí você chama os pais e vê o mal que está fazendo para aquele ser que fica que nem um sanduichinho, porque a mãe é tão importante quanto o pai. Mas as mulheres também muitas vezes falam mal dos filhos, né? Tá fazendo igual, ou então tá fazendo igual sua mãe. Isso é um jeito também de excluir, de denegrir a imagem. E isso, o que que isso agrega no sistema? Que isso agrega para quem faz e para quem fica ouvindo? Nada. Sim. O melhor para responder nessa pergunta é que você tenha uma boa conversa amorosamente, respeitosamente, dizendo isso não vai te agregar em nada nem a mim, ao contrário, está prejudicando nossos filhos. Ou então, busca uma ajuda para que você tenha um intermediário para ajudar nisso. Exatamente. Para até saber como lidar com essa situação, né? O que falar, enfim, como lidar com a criança, né? Toda essa questão. Exatamente. E tem outra que só foi colocada assim: não posso nem ver ele na frente. É que aí o que que acontece? Por que que eu trouxe, né, por as que tiveram na caixinha, no sentido de que como que se dá a boa separação, né? A boa separação, aí vem de encontro, né, com isso, não posso nem ver ele na frente, né? Isso já não é uma boa separação, né? Exatamente. Isso já é uma separação com muito conflito, né? Muita desarmonia. Veja bem, eu não estou julgando, você deve ter tido seus motivos para não querer vê-lo na sua frente. Só que Uhum. olhe para você e veja, por que será que isso aconteceu com você? Né? E olhe para isso também para ver se o que você pode ter contribuído para esse fato, para que isso não se repita na sua vida. Não estou dizendo que numa separação, quando não se tem filhos, a gente precisa conviver, beijinho, beijinho. Não, não é isso. Mas quando se tem filho, é uma relação de vínculo para sempre entre os filhos. Então a gente precisa respeitar e ser respeitada. E respeitar os filhos. Quando você não tem filho, você não precisa odiar o outro, falar não quero vê-lo nunca mais, isso ou aquilo. Realmente, ele siga o caminho e você segue o seu. Então, uma meditação ajuda muito. Você visualizá-lo, colocá-lo na frente e falar: eu honro, agradeço, me separo de você, mas eu fico com o que é meu e você fica com o que é seu. Eu não carrego mais nada do que não é meu e nem você. E cada um siga seu caminho. E obrigada pelo tempo que ficamos juntos, porque isso vai te dar leveza e paz na sua alma também. Sim, Tem... é tirar o foco do outro, né? Tu É, percebe que é sempre o foco no outro, né? É o que o outro fez, ou o que não deu certo, ou por que que aconteceu tal coisa, né? E na realidade o caminho é o inverso, né? O caminho é a gente olhar para si mesmo e perceber que nem a prof disse, o que eu contribuí para que isso acontecesse, né? Por mais doloroso que tenha sido, enfim. sim. Mas quando eu faço essa conversa tão íntima comigo mesma, né, que eu contribuí, não é para eu falar para o outro, é para eu mesma. Isso. O aprendizado é para o meu crescimento. O outro não precisa saber. Porque aí Mas fica mais leve, fica muito mais leve quando tu consegue tirar o foco do outro e trazer o foco para si. Porque aí sim, tu lida só com as tuas questões, com o que é teu.
o outro não vai mudar, não vai mudar o que aconteceu, não vai mudar nada. Então, assim, tu perde muito mais energia focando no outro, ou reclamando, ou guardando essas mágoas, ou então tentando achar culpados, do que pegar e trazer esse olhar para ti e lidar com as tuas questões, né? Sim, e assim, quando você, eu digo, né, visualiza o outro na sua frente, agradece. Quando essa pessoa que falou, não posso ver como que é? Nem, Não posso nem ver ele na frente. pois é, não precisa vê-lo na frente, só visualiza e despeça-se energeticamente e agradeça o tempo que ficaram junto e diga, cada um fica com a sua parte, com a sua responsabilidade do insucesso da nossa relação. Eu também assumo a minha e me libero. Gente, nós estamos aqui para ser felizes, porque se eu falo, não posso nem vê-lo, ele está vivo dentro de mim. Exatamente. Tá pensando em quem, né? Tá Tá bem? vendo quem, né? Tá vendo quem o tempo inteiro, né? Onde é que tá a tua energia, onde é que tá a tua concentração, o teu foco? E outra, a nossa energia acompanha o nosso pensamento, gente. Sim. E imagina, se eu fico pensando o tempo todo na separação, como foi, na minha dor, não sei o que o outro me fez, eu vou perdendo. É como tivesse um sugador, eu vou perdendo meu tônus, minha energia vital. E aí eu vou ficando fraca, vou ficando cansada, vou ficando irritada, e muitas vezes sem perceber que eu estou me esvaziando por este momento. Então, eu não estou dizendo que não, não dói, não isso ou não aquilo. Mas é muito importante a separação interna. É você mesmo soltar, né? Não, não é só o papel. O papel é o lógico, é o lado nosso esquerdo do cérebro. Né? Agora, a separação interna energética é o nosso lado direito do cérebro. É a nossa emoção. Então, é isso que eu acho que é uma boa separação. E é tão mágico. Se a gente se separa, seja num relacionamento afetivo ou mesmo de alguém que nos magoou, se nós fizermos isso realmente, energeticamente, é mágico, a coisa muda. Muda. Parece que tira assim, sabe? Como tirar com a mão. Tirar com Porque a mão. senão aquilo fica, é como um martelinho, né? Acorda, dorme, almoça, janta, tudo no mesmo pensamento. Exatamente. E percebe que quando a gente fica sempre tendo esse pensamento, por exemplo, ou lá presa ao passado, ao que aconteceu, a gente fica revivendo isso no nosso presente. É como se a gente estivesse dizendo para o universo, ó, manda mais disso. É como se Claro, é essa informação que a gente está mandando. Por quê? Porque o cérebro não tem essa consciência do que é passado, do que é presente e do que é futuro. Então, se eu vivo naquele pensamento, nesses sentimentos, nesse turbilhão, né? Eu faço o quê? Eu estou emanando isso para o universo e é isso que eu estou trazendo, eu estou buscando mais. não, é como abundância, né? Tem gente que vive na escassez. A escassez do amor também é uma forma. Se eu fico pensando só na dor, na escassez que o outro fez, eu estou na escassez. Então, como que eu vou vibrar nessa abundância para que chegue alguém maravilhoso, gostoso, aquilo que eu pedi para o universo? É eu estar em outra sintonia. É como o dinheiro, gente. A gente tem que pedir que o dinheiro chegue, que agradeça e tudo mais. E não viver na escassez. Não, vai faltar, vai faltar, vai faltar mesmo. No medo, né? Não, o medo rouba o sonho. O medo rouba nossos sonhos. Eu não estou falando do medo saudável, que todos nós também temos medo, que nos, assim, nos deixa mais cautelosos,
Mas o medo que paralisa, ele rouba os sonhos da gente, a gente fica paralisado. E a raiva também, né? A raiva, depois de um tempo, a gente tem que ser muito cuidadoso, porque senão ela se transforma em mágoa. E mágoa adoece. Adoece. Muito Então, bem. está muito atento às nossas emoções também. Consigo mesmo e com o outro. E sabe, Cris, eu vou falar mais uma coisa. A gente tem que nos perdoar dos nossos erros. Às vezes a gente também joga no outro aquilo que você diz, por que que eu errei? Por que que não deu certo? Onde que eu errei? Escuta, nós somos seres humanos. Então nós devemos também ser generosos com a gente. Errei mesmo, agora eu aprendi, posso acertar. Não faço mais. E corrigir rápido. Não ficar, ai, porque eu errei. Errou, aprendeu, virou a chavinha. Exatamente. Sai da punição, né? Sai desse lugar de ficar se punindo o tempo inteiro, se cobrando, né? E de vítima, né? Também. Sim, Dando também chicotinhos, né? isso. Sim, porque eu não, fiz assim, tá, não deu certo assim, mas agora eu aprendi. E ó, virou. Porque errar, que bom que a gente erra para aprender. Porque quem não erra também não aprende. Só que nós podemos errar e corrigirmos logo, quando a gente aceita que errou. Sabe? Sim. Pum, mudou a chavinha. Não precisa ficar, né? Insistindo no erro. Insistir no erro, aí já é algo sistêmico, né? Que a Isso. gente chama de lealdades, né? E padrões e crenças. E isso daí, uma constelação ajuda muito, 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 muito. Exatamente. Que Prof, também, às vezes, não sobre o tem, tema. nós não temos consciência do quanto nós somos repetitivos, né? Sim. Então, deixa eu lhe perguntar sobre o nosso tema. A prof tem alguma consideração para fazer ainda? Eu acho que eu já fiz, né? Mas, assim, eu acho muito importante num relacionamento que a gente respeite as hierarquias também, sabe? Por exemplo, que separou-se, né? A pessoa separou, tem filhos, vai se relacionar novamente, tanto o homem como a mulher. Os filhos têm o quê? A prioridade, vieram antes do outro relacionamento. Não é que seja mais importante, mas vieram antes, então tem a prioridade. E o relacionamento, o próximo relacionamento, tem a prioridade. O relacionamento, não os filhos. E quando se relaciona, eu acho que é muito importante quem tem filhos saber com quem vai se relacionar e saber que tem um pacote pronto. E que esse pacote seja muito bem visto, embalado e aceito. Uhum. E querido, como um presente e não como um peso. Porque quem sai do relacionamento, seja homem ou mulher, numa separação, e vem a carga do filho como peso, já começa a relação errada. Já não dá. A probabilidade de dar certo é pequena. E sim, como é um presente eu dividir, retribuir, partilhar meus filhos em alguns momentos, ou até quem mora junto com você. E o outro estar pronto e a outra estar pronta para receber. Não é? Depois muda com a convivência. Não muda, não. Muda não. Muda nada. Ou eu me abro com muito amor, com muito carinho e acolho essas crianças, esses jovens, essas pessoas que vieram antes, ou então, se eu não dou conta, sinto muito, também vou buscar alguém mais livre, sem filhos. Ter essa sinceridade consigo.
Exatamente. E como que a gente pode fazer isso? É com o autoconhecimento, é sabendo o que a gente quer e o que a gente não quer para a nossa vida, né? Exatamente, aquilo que eu falei lá no início. Não, Isso. expectativa é se autoconhecer, saber isso eu dou conta, isso eu não dou, isso eu banco, isso eu não banco. E essa história, depois muda, depois melhora, não é verdade. Tudo pode ser maravilhoso, que dá certo. Minha filha morou comigo até ela casar com o meu segundo marido. Deu muito certo, mas eu preparei. Falei, eu tenho uma filha de tantos anos. Ele também Sim. já tinha filha, mas já eram bem mais velhas, né? Porque ele era mais velho que eu. Mas aí ficou tudo muito claro, entendeu? Eu falei, e não adianta discutir, porque quem educa não é você. Exatamente. Qual é o papel, né, dessa pessoa que entra nesse sistema familiar? Exatamente. Quem educa é a mãe e o pai. Uhum. Tem que ter amor e respeito, mas não tirar o lugar de mãe e pai. Porque se vem com Parceira aquela ou prepotência, né, de que eu vou fazer diferente, tipo, vou eu assumir. não, aí não dá certo. Seja a mãe, a mãe nova que vai chegar, ou o marido novo, tem que saber que não é nem pai e nem mãe. Exatamente. Aí pode fluir, porque é a constituição das novas famílias, né? Ô, Uhum. Mariane, você está aqui. Olha quanta gente querida. A Jaque, o pessoal da mentoria. Ai, um beijo, minhas lindas queridas. A Mari é uma médica maravilhosa, muito competente e belíssima. Muito obrigada. Muita gente aqui, hein? Olha lá, estou. Lindinha. Obrigada, lindinhas. Tem homens também, olha que ótimo. Que Você tá vendo? bom, né? Tem o Francisco Cavalcante, entrou. Muito bem. Também os homens, né? Tem que ser bem sincero. Esse pacotinho é meu e eu cuido. Exato. E, Então, fala um pouquinho também da sua especialidade, se a prof atende online, no consultório, como é que é para nós já se encaminhar para o final. então, eu trabalho em consultório há 43 anos, né? Sou prof, como chamam vocês aí do Sul, né? Também, que eu adoro. Atendo online, atendo presencial, atendo em psicoterapia, sou bioenergética, sou biossíntese, psicodrama, transgeracional, psicodramatista e sistêmica, trabalho de uma abordagem sistêmica também. E faço consolações tanto online como presencial e dou formação também em São Paulo, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Goiânia. E agora, em setembro, ou final de setembro, começo de outubro, eu vou lançar meu curso online. Olha que legal! Então, fiquem atentas aí, gente, no meu Instagram, que eu vou fazer uma formação online. Já estamos, eu e a minha parceira, na oitava turma de constelações presenciais, né? Mas como ainda o sistema não está tão aberto e não sabe Uhum. como ainda. Espero eu que o ano que vem as coisas estejam mais disponíveis. Mas eu acho, esse ano eu tive que dar bastante aula online e vi que funcionou muito bem, deu muito certo. Eu dei tanto em Erechim, como em Caxias, como em Goiânia também. Então, nós estamos pensando em lançar esse curso também em formação online. Ai, que incrível! Sim, Eu acho que vai ser muito bom, Cris. E com essa certeza. quero te agradecer, viu? É verdade, Mariana, não paro. Estou sempre inventando. Como diz uma amiga,
você não fica quieta, tá sempre inventando uma história. Mas é bom, né? A vida não para, né? Não, a vida não para. E sabe, o mais importante é assim, o quanto que a gente amar o que faz. Sim. Quando a gente ama o que faz, não é um trabalho, é, é um trabalho, claro, mas assim, é amoroso, é alegre, você poder estar trocando com o outro. E eu gosto muito de gente, então eu estou no lugar certo. Exatamente. Olha que delícia, a nossa conversa já passou de 1 hora. 1 hora e 10, eu nem vi o tempo passar. E não caiu, Não caiu. e não caiu. Então vamos se despedir, senão daqui a pouco o Instagram faz assim, ó, poft. É, derruba, né? Profirene, eu não perco, tá? Você me chama de prof. Eu agradeço imensamente a sua participação, foi uma conversa muito boa. As pessoas que assistirem depois, assim, anotem, já vem com papel e caneta, porque foi uma aula, né? Foi uma aula. Então, assim, tem muita informação valiosa nessa live. Agradecer também todos que participaram, né? Vou deixar ela salva a live para as pessoas assistirem, encaminharem para outras pessoas que também podem, né, receber essa contribuição, receber essa informação, que com certeza vai ajudar, né? Em muitos processos que a gente está vivenciando hoje em dia, né? É verdade. Cris, olha, foi uma honra ser tua prof e saber o quanto você, nessa formação que você fez, essa mudança de carreira, e assim, tenho acompanhado você, estou muito orgulhosa, viu? Muito Tá obrigada. brilhando. Obrigada, E obrigada. muito obrigada pelo convite, foi muito bom e adorei a nossa conversa. Que E bom. agradecendo a todos, que eu falei alguns nomes, mas uns eu também não dou conta de olhar para cá e ler lá. Eu também não sou tão boa nisso. Então, desculpe quem eu não citei, mas agradeço a todos. Gratidão imensa mesmo. Então, um beijo. E o Instagram não derrubou a gente. Que ótimo. Maravilha. Tudo de bom, então. Espero a gente se falar novamente em breve. Tá bom. Um beijo. Tudo de bom para você. Tchau, Igualmente. Tchau.